Bom dia, Sora. Bom dia, lindos. Tudo bem? Só tem menina, então é lindas. Agora que entrou o Léo, entrou o Nicolas. Não. O Cambuí. Pietro. A Pietra. João, Ana Júlia. Oi, Sora. Júlia, Tiago, Bianca. É Bianca, né? Bianca. É. O Rapão foi embora. Timóteo. Tá com frio, Tiago? Eu tô, Sora. Lore, aqui onde eu tô agora já tá mais calor. Mas Aqui tava. também. Que bom, Sora. Eu queria estar aí. Tá 15 graus. Super calor. Tá. Nossa, super quente, super quente. Super quente. Lá fora tá calor, só que aqui dentro do meu quarto é mó frio, Sora. Então, é porque eu tava lá fora. Eu fui lá fora e voltei. Aí deu calor. Mas aí, agora aqui dentro tá frio já. Muito frio. Tá 20 graus aqui. Aqui tá 15. Aqui, Sora, não sei. Peraí, vamos ver. Mas de manhã, na primeira aula, tava muito frio. Sora, aqui tá 11 graus e de madrugada geou. Aqui. Eu mesmo. Geou. Falaram que geou. Geou mesmo. Eu vi na televisão, inclusive. Teve cidade aqui perto. Gear é quando chega a quase 0 graus e forma aquele gelinho assim. No caco, na grama. Aquele fininho. Ele é muito ruim essa câmera porque ela é espelhada, né? Aí você arruma um lado achando que é o lado, não é outro lado. Não é? É muito estranho. Só tem um negócio aqui, você põe o dedo aqui. Vamos começar, meu povo? Será que vai vir mais alguém? Antes de começar, eu tenho que dar um recadinho. Mais especificamente para essa sala, tá? Eu tive um probleminha no gabarito da minha P2. Quem percebeu foi a Pietra Saiu. Muito obrigada, Pietra. Eu não sei se vocês fizeram a correção e perceberam que tinha uma questão que eu mandei o gabarito e no Moodle ele estava errado, tá? Não foi erro meu, não. Eu mandei o gabarito certinho. A pessoa que colocou no Moodle, ela errou o gabarito. Não sei como isso é possível, mas enfim, ela errou o gabarito. E aí, alterou a nota de todos os alunos. No caso da sala de vocês, eu acho que todos ganhou um ponto a mais. Porque acho que todo mundo tinha acertado a pergunta, ela aparecia como errada para vocês, e aí aumentou um pontinho. Tá? Pouquíssimos alunos baixou. A maior parte aumentou, porque era uma questão, acho que era relativamente fácil até. E deu uma mudada ali nas notas de vocês, tá? Não sei se vocês perceberam isso, se alguém viu. E aí eu tinha 3 aluninhos que estavam de recuperação, que foram salvos, e eles não ficaram mais de recuperação nessa sala. Tudo bem? Então, olhem lá de novo nas notas de vocês. Porque Sora, mas já tá arrumado lá, né? Já tá está certo. arrumado. Eu arrumei quarta-feira, tá? Quando a Pietra... Oi. Tipo, as pessoas. Teve mais alguém de recuperação por causa desse ponto? Não. Só salvou. Ninguém ficou de recuperação por causa dela, não. Mas, Sora, ajudou na média. Ajudou na média. Ela aumentou a média. Um ponto. Tá? Sora, esse bimestre, Sora, você vai fechar a nota domingo, não vai? Por causa que é o último dia para fazer a prova, né? Na verdade, vocês têm até domingo à noite para responder. E aí, a partir da segunda-feira, a gente pega as notas. Tá bom? Daí vai ser como P1, né? Vai ser as 3 notas. Ela é como se fosse a P1, isso mesmo. Então, ó, dei uma olhadinha lá, tá? Assim que a Pietra mandou que ela conferiu, por isso que é bom vocês conferirem as provas de vocês, amores, porque pode acontecer
da pessoa lá, do funcionário que está colocando no Moodle, confundir e colocar a alternativa errada, né? Todo mundo é passível de erro. Ô, Pro, Oi. teve outras provas, eu acho que não foi só a sua. Teve outras provas que também tinha coisas no gabarito que não tinha no Moodle. Tinha uma questão numa prova que a alternativa era E, mas não tinha E na alternativa. Ah, é? É, Ué. teve algumas que estavam no gabarito resposta E, mas assim, na prova não tinha. Manda lá pro professor, igual a Pietra fez comigo. Ela mandou fotinha, falou, professor, acho que tá errado. Eu olhei na prova que eu mandei pra Márcia, tava certo. Aí eu mandei mensagem pra Márcia, falei, Márcia, verifica pra mim. Aí eles Professora, perceberam onde que foi viu o na gabarito? escola. Oi? Onde que viu o gabarito? Eu mandei na agenda Edu, Tia. gabarito da P2. Vocês vão Não, abrir a eu sei. prova, vai estar em negrito, você compara com a sua prova lá do Moodle, É o famoso Juvena. tá bom? Um pouco. Bonitinho lá. É bom vocês conferirem, porque todo mundo pode errar. Imagina, eles estão postando prova da escola inteira. Então, pode ser que confunda alguma coisa e dê um errinho, mas esses errinhos a gente conserta. Tudo bem? Então, essa sala foi a sala salva. Graças a Pietra. Parabéns para Pietra. Pietra sai. E quando a gente Professor. pergunta para qualquer um, uma pessoa pelo menos? Alguma pessoa? Então, vamos lá. Ó. Vou fechar o microfone de vocês. Quem está com a apostila, página 11. Pode subir, por favor. Pode subir. Sora, hoje é mais punk ou mais light a aula? É mais light. Ah, que bom. Punk vai ser a partir do módulo 5. Aí a provinha tá mais difícil. Professora, não é página 10? Não, página 11. A página 10 foi a Revolução de Aves, a gente viu na aula passada. Inclusive, eu mandei a correção para vocês. Não sei se vocês viram também. Mandei a correção na Agenda Edu. Da tarefa 8, eu mandei a correção, que era só sobre Revolução de Aves. Eu sei que ela é confusa, eu nem exigi muito de vocês, porque é muito complicada essa revolução, tá? Então, vamos lá. Fechei o microfone. Vou compartilhar minha tela com vocês. João e Léo, vocês estão vendo a apostila? É que vocês são os únicos que eu consigo enxergar. Tiaguinho, você está vendo a apostila na tela? Tá? Faz joinha para mim. Beleza, então se vocês estão vendo, os outros também estão. É que eu não consigo ver todo mundo. Eu vejo só alguns e depois vocês somem. Quando eu compartilho a tela, eu não vejo mais nada. Eu só vejo a apostila na minha frente. Vamos lá. Vários momentos nas aulas eu falei para vocês sobre a França, né? O caso francês. Falei, vocês vão ver isso melhor lá na França. A França que tem... onde isso vai acontecer de forma mais específica, mais detalhada. Então, agora a gente vai ver o que aconteceu na França realmente. E a gente vai ver todo esse absolutismo da França. Vocês vão ver que são coisas que a gente já trabalhou, por isso que a aula é light, porque são assuntos que a gente já viu, tá? Primeira coisa, a gente viu que essa centralização política envolveu o rei, já estou ficando sem voz, a burguesia, a nobreza. Essa nobreza foi deixada um pouquinho de lado das decisões políticas e o rei e a burguesia, então, se uniram para ter mais poder. Nós vimos que Portugal foi o primeiro país que centralizou o poder, por isso, ele conseguiu acumular mais dinheiro antes dos outros. Esse acúmulo de dinheiro foi investido nas grandes navegações, por isso que Portugal foi o primeiro. Engraçado, porque daí depois Portugal vai ser o mais pobrinho depois, ele vai gastar muito dinheiro e não vai fazer grandes investimentos, vai acabar mais pobre. Agora a gente vai ver como essa centralização aconteceu de forma mais eficiente com o absolutismo. Nós vimos que o absolutismo é o rei que tem poder absoluto. E esse rei com poderes absolutos é ilimitado. Ele pode fazer o que ele quiser. Nós vamos ver também que isso ocorreu muito mais especificamente na França. Essa estrutura de poder que nós vamos estudar, ela foi muito organizada na França, e embora a França ela tenha surgido mais tarde que os outros, foi lá onde a centralização teve o seu auge, o seu maior poder.
E a França, então, se tornou um modelo do sistema absolutista. Os outros países começaram a copiar a França dentro desse modelo absolutista, certo? Que modelo era esse? Primeiro, para centralizar a administração, o rei começou a contar com vários funcionários e vários órgãos para poder governar. Isso a gente também já tinha visto na aula passada, né? O rei, ele contava com vários funcionários remunerados que trabalhavam para o rei, então o rei tinha um auxílio muito grande. Ele criou vários mecanismos, vários conselhos, vários ministérios, se tornou comum, isso vai existir até hoje, mesmo em repúblicas, e esses funcionários, eles governavam em nome do rei, tá? Vamos pegar um exemplo. Quando a gente trabalhou o feudo, e eram vários feudozinhos, o rei era dono da terra toda, mas cada nobre tinha o seu feudo. Um feudo era uma fazenda. Eu sempre falava para vocês, imaginem uma fazenda. E uma fazenda pequena, não era uma fazenda muito grande. A gente viu nos desenhos do feudo, tinha na apostila lá o desenho do feudo. O feudo não era um lugar muito grande. Muitas vezes, dependendo do tamanho do feudo, o nobre conseguia dar uma volta assim a cavalo. Em um dia ele conseguia ver todo o feudo dele, né? Porque era uma fazenda, era um local pequeno, teoricamente. Do tamanho de uma cidade, talvez, pequena, como Itupeva. Uma fazenda pequena. Para ele exercer o poder ali era mais fácil, porque só morava, a maior parte da população eram camponeses, todo mundo ficava trabalhando, tinha lá de cima os soldados via se estava tendo alguma invasão, alguma coisa, então, né, não existia dragão, chega voando, era tudo por terra, então era mais fácil de controlar. Porém, quando você tem a centralização do poder, esse território ele aumenta, porque ele vai centralizar todos os feudos, que é um território do rei. Então, você pega um país como a França, é um país grande, a Espanha é grande, a Alemanha é grande, mesmo a Inglaterra, né, que é uma ilha, é grande, tem a Irlanda, que é outra ilha, então eles governam não só aquela ilha, mas uma ilha do lado. Portugal ainda é pequeno, mesmo assim ele é um país grande, né, comparado com o feudo, é um lugar maior. Então, o rei, ele precisava controlar todo esse território. Como que ele vai fazer isso? Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele vai criar mecanismos de colocar pessoas da sua confiança, que recebem salários, muitas vezes, ou têm alguns privilégios, que exercem o poder em nome do rei. Então, o rei dá a ordem, essa pessoa vai receber a ordem e ele vai exercer esse poder para o rei. Que organismos são esses? Que os reis franceses criaram? Na verdade, não foram os reis, mas foi principalmente o Luís XIV, que a gente já viu, vamos voltar a estudar o Luís XIV para vocês poderem entender. Um organismo importante seria o dos intendentes. O que são os intendentes? Funcionários que representavam o rei em cada província. Uma província é como se fosse um estado, sabe? Estado de São Paulo, Minas, Maranhão, sei lá, Piauí, é um estado. Cada estado tem o seu governador, que é eleito pelo povo. Na época, não existiam estados, existiam províncias. Então, eram divisões dentro do território de províncias. Ainda tem províncias na França, tem províncias no Canadá, na Argentina é províncias, deve ter outros países que são províncias também. Tem lá, acho que da Itália também é província, quando eles falam na televisão do Covid, eles falam na província da Toscana, na província da Lombardia, eles chamam de província também. Qual que é a diferença da província para um estado? O estado ele é mais autônomo, ele tem mais liberdade, o governador pode fazer umas coisas sem precisar consultar o presidente. A província não, a província ela tem mais ligação com o governo central, tá? Essas províncias, então, tinha um funcionário que representava o rei que governava lá. Esse intendente é escolhido pelo rei, tá? Vocês vão ver lá embaixo que ele que escolhe tudo. Os estados gerais, importantíssimo vocês entenderem o que são estados gerais, porque vocês vão rever isso o ano que vem. 8º ano, que a gente não está... Eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente não está pessoalmente, mas eu vou continuar falando. O 8º ano é o ano mais importante do estudo da história, tá? Porque ele finaliza vários conteúdos de 6º e 7º ano e ele é uma base para o 9º. Então, assim... E ele é mais difícil, acho que é até mais difícil que o 9º. Tem que entender o 8º ano, para vocês poderem entender tudo.
E isso vocês vão voltar a ver. Então, muita coisa do que nós estamos falando hoje, vocês vão voltar a ver isso no 8º ano. Então, é bom que vocês já tenham essa base. No 8º ano, vocês vão ver direitinho o que são os estados gerais. Mas ela é uma Assembleia Nacional. A Assembleia é uma reunião de pessoas para discutir um assunto, tá? Quem que integrava essa Assembleia Nacional? A nobreza, a igreja e o terceiro estado. Eu tinha feito um boxzinho aqui, eu acho. Deixa eu ver se vai funcionar, porque ele não está funcionando. Eu criei esse box, mas ele não está funcionando. Deixa eu ver, eu criei esse também. Esse funciona, mas esse não. Não sei por que esse não funciona. Funcionou. Ó. O primeiro estado é o clero. O segundo estado, nobreza. Terceiro estado, o povo. Então, vamos lá. Aqui ele fala que existe o terceiro estado, uma expressão que agrupa burgueses. Então, aqui eu tenho o primeiro estado, que é a igreja, o segundo estado, a nobreza, o terceiro estado agrupa o povo todo. Burgueses, que pode ser alta ou baixa burguesia. O que é alta e baixa burguesia? Alta burguesia são os mais ricos, grandes comerciantes, os grandes artesãos. Baixa burguesia são os burgueses mais pobres, que também são comerciantes e artesãos, mas não são tão ricos. Camponeses, os trabalhadores do campo, e os trabalhadores urbanos, que fazem todo tipo de serviço na cidade. Cozinheiro, faxineiro, jardineiro, trabalha muitas vezes numa loja, ou ele trabalha como artesão, mas ele não é dono da oficina. Enfim, ele é um trabalhador mais pobre, tá? Esse estado geral ele era convocado eventualmente e era uma ideia que o rei tinha de que todas as camadas sociais participassem da política, mesmo que só de vez em quando. O Conselho de Estado era composto por 4 pessoas que auxiliavam o rei nas tomadas de decisões. Eram nobres, normalmente, 4 nobres que o rei escolhia, os mais próximos dele, e que ajudavam ele no governo. Tá? Eram eles que aconselhavam, por isso que são conselhos, porque eles aconselhavam o rei nas decisões que tinha que tomar, no que o rei tinha que fazer. Essas 4 pessoas eram as pessoas mais importantes do reino, porque elas estavam ali 24 horas com o rei e elas acabavam influenciando muitas vezes nas decisões do rei. Às vezes o rei não era muito bom, às vezes ele era meio burrinho, essas pessoas acabavam governando. Conselho dos despachos. Eram integrados por ministros que administravam internamente o reino. O que são despachos? Despachos são as decisões do rei. Então, o rei tomava uma decisão ou ele criava uma lei. O despacho é quando essa lei é colocada em prática, né? Ela é executada, porque o rei ele é o executivo. Então, esses ministros faziam com que as decisões do rei fossem que elas realmente acontecessem, certo? E o Conselho da Fazenda... O Conselho da Fazenda, eu vi uma sombra aqui, mas acho que é do vizinho. Fiquei com medo, achei que era alguém da minha casa. O Conselho da Fazenda eram ministros responsáveis pelas finanças do reino. Às vezes vocês veem na televisão, você é o ministro da Fazenda, que eu não sei o nome dele, que eu esqueci agora. Guido? Não sei se é o Guido. Não sei. Fazenda é dinheiro, tá? Fazenda não é onde tem boi, vaca, essas coisas. Não, o ministro da Fazenda é o ministro que cuida do dinheiro. Ele talvez seja o ministro mais importante que tem. Além do ministro da Casa Civil, hoje o ministro da Fazenda é um dos mais importantes, porque é ele que toma conta do dinheiro. É ele que decide onde o dinheiro vai ser gasto, quanto que o dinheiro que o governo ele arrecada de dinheiro em impostos, quanto que pode gastar, quanto que não pode gastar. E tem o rei, que tem todo o poder nas mãos. Ele governa por meio de decretos, que é uma coisa interessante do absolutismo. No absolutismo, o rei faz tudo. Ele tem todo o poder. Hoje, praticamente não existe mais no mundo esse tipo de governo. Deve ter uns 5 países, sei lá, que tem esse tipo de governo hoje, de absolutista. Por quê? Porque hoje o governo é dividido em 3. É uma matéria que vocês vão aprender o ano que vem também. Executivo, legislativo, judiciário. Cada um exerce um poder diferente e eles têm que existir de maneira autônoma. Por quê? Porque um tem que fiscalizar o outro. Então, se o presidente faz coisa errada, o rei faz coisa errada, os outros poderes têm a função de fiscalizar e falar, olha, você fez coisa errada aqui, você não pode fazer tal coisa, isso é contra a lei. Se o judiciário faz uma coisa errada, os deputados podem cobrar do judiciário.
Por que o judiciário fez isso? Se o legislativo, o deputado, um senador, sei lá, faz alguma coisa errada, os outros poderes podem também cobrar. Então, por que dividir os poderes? Porque quando você tem uma pessoa só que faz tudo, ela pode fazer o que ela quiser. E aí, vai dar índole. Se ela for uma boa pessoa, vai ser um bom governante. Mas se ela for uma pessoa ruim, ela vai ser um governante muito ruim, certo? Ele tem o direito de intervir na justiça. Hoje, o governante não tem mais esse direito, porque o judiciário é independente do executivo. Ele nomeia ministros e compõe os conselhos e os intendentes. Hoje, o governador, por exemplo, ele é eleito, não é escolhido, ele é eleito. Mas, ainda assim, o presidente nomeia ministro, ele pode tirar e colocar o ministro na hora que ele quiser, tá? Anotem as perguntas. Quem está levantando a mão, anota a perguntinha aí, tá bom? Que no finalzinho a gente responde. Existiam outros conselhos que muitas vezes eram temporários, por exemplo, um conselho de guerra, ele só durava no tempo de guerra. Um conselho de marinha só vai existir se o país tem acesso ao mar. Se for a Áustria, por exemplo, que não tem marinha, né? Não tem mar, então não tem por que ter marinha, e assim por diante. O governo absolutista francês atingiu sua expressão máxima com o Luís XIV. A gente já estudou o Luís XIV, que era aquele moçoiro estranho aqui, ó, cheio da pompa do vermelho que a gente viu na primeira aula, né? E aí ele centralizou todo o poder nas mãos dele, a ponto de ser chamado de Rei Sol. Então, antes de explicar o que é o Rei Sol, vamos imaginar o que é o Sol, né? A importância que esse Sol tem, o que é o Sol na vida das pessoas, então, para vocês entenderem qual que era a importância do Sol. Ele também se autodenominava o Estado sou eu. A gente vai ver mais para frente também que ele se chama de Estado. Ele é o Estado. Então, qual que é o problema dele se intitular o Estado? Ele não se separa do Estado. Ele não separa governo de governante, que são coisas separadas. O governo, o país, ele funciona sem o governante. Na verdade, assim, não sem nenhum governante, mas o governante ele pode ser trocado a qualquer momento. Por isso que a gente tem eleições. A máquina estatal, a máquina do governo, ela vai funcionar independente de que governante está no governo, tá? Por isso que nós temos eleições. A pessoa, ela entra, ela vai governar, porque a máquina, ela já funciona. Os ministros, os funcionários, tudo já está funcionando. Quando o Luís XIV, ele fala que ele é o Estado, ele junta isso e fala, a França não funciona sem eu. Eu sou a França. E ele não consegue desvincular. A gente sabe que isso não aconteceu, porque quando ele morreu, o filho dele assumiu e a França continuou funcionando do mesmo jeito. Mas essas expressões, Rei Sol e o Estado sou eu, significa que ele era extremamente absolutista. Ele tinha todo esse poder na mão dele, ele acreditava realmente que ele era a França, ele era o poder, ele era um sol ali, que todo mundo dependia dele. Um rei chamado Sol. Esse aqui é o nosso moçoiro, aquele já está mais velho, né? Daquela outra imagem que nós temos no começo da apostila, aquele já está bem mais velho. Mas os símbolos reais continuam do mesmo jeito. Quando a gente tem os tecidos, né? Dá para perceber que é um veludo muito vermelho, né? O vermelho vai ser uma cor muito cara, por isso o pau-brasil, né? Sendo tirado do Brasil, que era para financiar essa cor vermelha. O dourado, né? Provavelmente isso aqui é tudo fio de ouro para fazer o bordado. Eu tinha falado para vocês da flor de lis, que na outra imagem ela é meio apagada, não dá para perceber, mas essa flor de lis aqui, esse símbolo dourado é um símbolo de poder real. O azul, o veludo azul, dá para ver que é veludo, né? Que é um tecido bem fino, caro, até hoje em dia nem tanto, mas é um tecido caro, ele é um tecido quente. O trono, a coroa, o cetro, a espada, tudo aquilo que a gente já tinha conversado, o manto, né, do arminho, né, das bolinhas brancas e tudo mais, até mesmo o sapato de salto, tudo isso que faz parte desse símbolo real. E aí a gente vai ver um pouquinho do que é esse símbolo real. O Luís XIV governou quase sem limites nenhum, tá? Ele baixava as leis,
cuidava da justiça, cobrava os impostos, administrava o reino e nomeava funcionários, ou seja, ele mandava em tudo. Só que o seu poder tinha que se equilibrar. Isso é política, equilibrar poderes, tá? Um bom governante, ele tem que entender que ele não pode ser tendencioso e ajudar só um setor. Ele tem que ajudar todo mundo. Porque se ele ajuda um setor, o outro pode se revoltar contra ele. Então, ele tem que se equilibrar ali nas disputas políticas de todos os segmentos da sociedade. No caso, ele tinha 3 segmentos. O primeiro estado, que era o clero, então ele tinha que estar ali com a igreja a todo momento, conversando. O segundo estado, que era a nobreza, então ele tinha que garantir os privilégios da nobreza, manter essa nobreza ali perto dele, porque ele já tinha perdido o poder uma vez para a nobreza, então ele não podia perder de novo. E a burguesia, que ele dependia desse dinheiro, né? O que pagava nos impostos? Era o terceiro estado. O dinheiro todinho deles vinha do pagamento de impostos do terceiro estado. Quanto mais dinheiro o terceiro estado tivesse, mais impostos ele pagava, mais dinheiro o rei tinha. Essa sociedade, ela era tipo estamental. Então, o que era uma sociedade estamental? A nossa sociedade, ela é uma sociedade de classes. Então, ela é móvel. As pessoas podem ficar ricas ou pobres a qualquer momento, porque tem uma mobilidade, tá? Eu tenho diversas maneiras de ficar rica ou de ficar pobre. Numa sociedade estamental, ela não tem mobilidade. Então, a pessoa nasce num lugar, ela fica naquele lugar. Porque ela não depende da quantidade de dinheiro que a pessoa tem, e sim da posição social em que ela nasce. E se você nasce num lugar, não tem como você mudar, né? Por exemplo, nasceu nobre, vai morrer nobre. Ninguém perde títulos de nobreza, ok? Porque é de nascimento, ele é herdado. Okay? Hoje em dia tem lugares que os pais podem optar se ele vai ter o título de nobreza ou não, mas ele continua tendo alguns privilégios. Se a pessoa nasce pobre, ela vai morrer pobre. Se ela nasce um burguês, ela vai morrer burguês. A única maneira de você conseguir juntar isso é com casamento. No início não vai ter o casamento, tá? Mas depois vai ter o casamento. Eu vou pedir licença para vocês só um pouquinho. Pronto. Vou pegar algumas situações de filmes de Disney que vocês já falaram para mim diversas vezes, né? Eu vou pegar um que eu assisti ontem, eu estava preparando a aula, eu falei, vou assistir um filme para me inspirar para a aula, que foi o Cinderela, né? Quando a gente assiste o Cinderela, a gente vê várias situações dessas. Cinderela, ela vai se passar num palácio, não é um castelo, é um palácio. Já no finalzinho da Idade Moderna, já no momento que a nobreza está perdendo o poder. Né? Tanto que o príncipe tem que se casar porque ele tem que fazer alianças políticas, né? Para se manter no poder. É um reino pequeno, ele fala no filme, nós somos um reino pequeno e tal. E são 2 situações. O pai da Cinderela, ele é um burguês, ele é um comerciante, um mercador. Ele sai para fazer comércio e ele viaja muito para fazer comércio. O dinheiro que eles têm vem desse comércio. Então, ela não é pobre. Ela tem uma condição financeira boa, a Cinderela. Ela fica pobre depois porque o pai morre. Quando o pai morre, não tem de onde eles tirarem o dinheiro. A madrasta é nobre. Em alguns filmes, em alguns livros, aparece ela como nobre. O pai se casa com ela por quê? Porque a burguesia ganha os privilégios da nobreza quando se casa com um nobre. E a nobreza ganha o dinheiro da burguesia, porque a nobreza está falida. Tá? Finalzinho da Idade Moderna, a nobreza vai falir, eles não vão ter mais dinheiro para manter o status dele. Né? Tanto que quando o pai morre, a madrasta começa a vender tudo, demite os funcionários, mas porque ela não tem de onde arrumar dinheiro para manter o padrão de vida de um nobre. E no final, o rei casa com a Cinderela. Né? O príncipe casa com a Cinderela, eles viram rei e rainha. Isso só vai acontecer finalzinho da Idade Moderna, ou na Idade Contemporânea já, né? Quando você tem casamentos entre nobres e plebeus. Era a única maneira de mudar. Mas se você nasce nobre, você morre nobre. Se você nasce povo, você vai morrer povo, certo? Esses privilégios, eles vêm do período feudal.
né? Então são nobres que já vem nobre lá do final do Império Romano e eles vão vir nobres e vão continuar nobres, certo? O terceiro estado, o povo, seja ele rico ou pobre, sempre foram marginalizados politicamente. Eles não vão ter privilégios políticos, ok? A burguesia vai ganhar alguns privilégiozinhos, os mais ricos, os mais próximos do rei, cargos públicos, funcionários reais, ministros, alguma coisinha assim. Por isso que o rei ele tem que tentar ajudar todas as camadas para nenhuma camada se voltar contra ele. Quando a burguesia perceber que essas aproximações, que essa ajuda que ela dá ao rei não está mais fazendo tanto efeito, que ela não precisa mais do rei, ela vai se revoltar contra o rei e vai fazer as revoluções burguesas, que vocês vão estudar o ano que vem, e aí o rei vai perder o poder totalmente, em todos os países. Começa no final do século XVII e vai até o século XX, tá? E aqui, ó, a nobreza gravitava ao redor do monarca como os astros em torno do Sol. Por isso ele era chamado de Rei Sol. Então imagina o Sol. O Sol é importante, ninguém vive sem Sol. Então, teoricamente, ninguém vive sem o rei. Os astros, os planetas, as luas e tudo mais, ficam orbitando em volta do Sol, porque eles precisam do Sol para sobreviver. A Terra sem o Sol não vive, os outros planetinhas também não, sei lá o que tem lá naqueles planetas. Todos eles estão ali em volta do Sol, né? Então, todo mundo está precisando do Sol ali a todo momento. Então, é por isso que ele era chamado de Rei Sol, porque todo mundo ficava em volta dele, esperando os privilégios, esperando que o rei fizesse as coisas para eles. Que coisas são essas? A gente vai ver agora. O rei francês, ele criou uma corte. E essa corte vai ser importante, tá? Essa corte, ela se reunia em Versalhes, que era uma propriedade rural do rei, depois foi se transformando na residência oficial dos reis franceses. Um dos palácios mais lindos, maiores do mundo. Depois fiz uma pesquisinha rapidinho na internet para vocês terem uma noção do tamanho que é o lugar. Ele foi construído para ostentar o poder e a riqueza do rei. Então, tudo que era de mais luxuoso, mais rico, mais importante, tinha lá, certo? Eram ali, aquele fala que servia de cenários para diversos rituais. Então, presta muita atenção nessa parte aqui, tá? Porque tem uma questão da atividade sobre isso. Ali eram realizadas cerimônias públicas. Então, o que eram cerimônias públicas? Os banquetes, as festas que o rei dava para ostentar todo esse luxo e todo esse poder. Tá? Era onde ele recebia, por exemplo, governantes de outros países, de outras nações, que iam lá eventualmente fazer negócios ou para conhecer. Eram cerimônias onde ele recebia o povo, vocês já devem ter visto isso em filme, que faz aquela fila, chega lá o cara com um porquinho. Eu vim aqui, trouxe esse porquinho para o senhor tal, e vim pedir porque a minha casa está caindo, eu gostaria de uma ajuda para reconstruir minha casa. Aí eu vim falar, você procura fulano ali que ele vai te ajudar. Então, numa época do ano, num determinado dia do ano, o rei recebia essas pessoas, essas cerimônias públicas, elas eram extremamente importantes para aproximar o rei da população, aproximar o rei da corte, dos outros nobres e assim por diante. Inúmeras regras de etiqueta, que eu já tinha começado a falar para vocês. Essas regras são criadas na França, vão ser copiadas e são usadas até hoje, tá? A França, até hoje, ela determina moda, regras, o que pode e o que não pode, dentro da cozinha, dentro da mesa, na maneira, no nosso comportamento. Ele fala aqui dos elaborados rituais que deveriam ser seguidos à risca. Então, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu momento. São regras, tanto políticas quanto comportamentais, que são importantes. São cerimônias oficiais. Toda cerimônia oficial, ela tem tem que ter regras para seguir. Ninguém pode fazer as coisas do jeito que ela quer. Por exemplo, vou pegar hoje a rainha da Inglaterra. Hoje o príncipe Felipe, ele não sai mais, né? Ele tá com quase 100 anos, então ele nem sai mais. Ela também tá isolada, nem sai mais. Se vocês pegarem todas as fotos em todos os eventos que eles tiveram,
ele sempre está 2 passos atrás dela. Ele nunca anda ao lado dela, porque ela é a rainha. Ela chega primeiro sempre, em todos os lugares. Então, ele sempre vai estar um pouco atrás. São regras que eles têm que seguir, né? Se a rainha acaba de jantar e ela põe o garfo lá do jeitinho que tem que colocar, que mostra que encerrou o jantar, todo mundo para de jantar ao mesmo tempo, ninguém mais come, porque se ela não está mais satisfeita, se ela já está satisfeita e não quer mais comer, todo mundo tem que estar também. São inúmeras regras, rituais elaborados. Nesse momento, por exemplo, cria-se a moda francesa, que é copiada até hoje. Então, os desfiles de Paris e Milão são os que determinam o que todo mundo vai usar na moda durante o resto do ano, né? Seja no verão, seja no inverno. Os balés surgiram nesse momento. Não sei se vocês já viram ou já perceberam que nos filmes, quando eles vão dançar, todo mundo sabe a coreografia. Você fica perguntando, nossa, né? Era daquele jeito mesmo. Não saber dançar, não saber aqueles passos, não. Então, quando tocava a música, eles já sabiam, é uma valsa tal. Então, a gente já sabe os passos. É uma música tal, eu já sei os passos. Não saber os passos era socialmente discriminado. Então, são regrinhas aqui, ó. O rei, aqui fala que o rei, ele cria um poder a partir de regras que deviam ser seguidas, que ele determinava. E quem não seguisse essas regras era excluído. Então, curvar-se ao rei era manter privilégios e influências. Morar em Versalhes era importante, porque a pessoa que morava em Versalhes, dentro do palácio, junto com o rei, tinha os seus privilégios garantidos. Que privilégios eram esses? Estar próximo ao rei já era um privilégio, porque a pessoa ela podia ter um cargo importante, por exemplo, um conselheiro do rei, né? Não necessariamente morar no palácio com o rei significava que o rei era acessível. Não, o rei tinha o espaço dele. Às vezes a pessoa morava lá a vida inteira e nunca viu o rei, a não ser nas festas e tudo mais. Mas estar em Versalhes tinha os seus privilégios. Às vezes o rei a pessoa fazia um favor para o rei e tudo mais, e o rei dava um presente para ele, uma joia, que valia milhões, uma roupa, que também valia muito. Então, o rei, às vezes, presenteava os seus nobres com isso. Os nobres ganhavam presentes ou dinheiro do rei por isso. O maior privilégio de todos, não pagar impostos. Tá? Nobres não pagam impostos. Então, eles viviam com luxo, com banquetes, com tudo do bom e do melhor, sem pagar nada. E a última coisa que talvez também seja muito importante, nobre não trabalha. Então, quanto mais próximo do rei, menos a pessoa fazia. Ela só gastava dinheiro. Ela recebia dinheiro e gastava esse dinheiro. Tá? Por isso que era bom estar próximo do rei. Estar fora de Versalhes, ou seja, fora do palácio, da propriedade de Versalhes, vocês vão ver que é uma propriedade grande, significava perda de relevância social. A pessoa estava longe, ela não tinha contato com o rei, ela não tinha essa proximidade, ela não participava dos banquetes, das festas, eventualmente nem era convidado para as coisas que aconteciam no palácio, então ela perdia meio prestígio. E o rei fazia isso de propósito. Então vamos supor que um nobre fazia algo que o rei não gostava. O rei falava para ele, você vai tomar conta de terras lá perto da Espanha. Aí eu vou ter que sair de Versalhes? Você vai receber você vai morar no palácio tal lá e você vai tomar conta daquela terra para mim, você vai fazer aquele determinado serviço para mim. Né? Você vai para a guerra, por exemplo. Tá tendo um conflito tal, você vai lá resolver esse conflito para mim. E mandava o cara bem longe, para ficar longe. E aí a pessoa perdia esse prestígio político e social que Versalhes dava. O nobre, nesse período, ele vai se distanciar da imagem do senhor de terras. Na Idade Média, o nobre ele era uma pessoa que cuidava das terras e que tinha um exército para cuidar das terras. O nobre ia para a guerra. Ele batalhava junto, ele morria muitas vezes na guerra. Vários reis, vários nobres morreram em guerra lá da Idade Média. Na Idade Moderna, ser nobre não era ter terras, era ser culto. Era ter privilégios, era dominar o comportamento,
era fazer parte dessas regras. Isso o rei criou, essa imagem do ser culto, da pessoa que era inteligente. Eu posso ganhar uma guerra pela estratégia e não pela força. Então, o rei era um cara inteligente. Ele conhecia a guerra, ele conhecia o território, conhecia o inimigo, e ele não precisava ir para a guerra para lutar. Ele podia mandar o seu exército lutar. Simples assim, certo? Aí, vai sobrepor a guerra ao conflito, a arma. Ter uma espada não significava que o nobre sabia lutar. E isso vai ser importante por quê? Porque na Idade Média, o rei não consegue controlar a nobreza, porque a nobreza tem um exército que pode usar contra o rei. Agora a nobreza mora lá com o rei, eles não têm exército, não tem mais nada, porque chique é ser inteligente, morar lá e seguir todas aquelas regras. E aí o rei não tem ninguém contra ele. O exército é dele. Ele que financia esse exército, ele que paga os soldados. Então, o rei, ele acaba tendo todo o poder para ele. A corte passa a ser um instrumento do absolutismo. É a partir da corte que o rei manda em todo mundo. O rei, ele cria, na verdade, uma necessidade para o nobre, e esse nobre vai aceitar essas regras, e né, a gente pode perguntar, mas por que isso? A questão do status social a gente tem até hoje. Né? Por que uma pessoa que tem um determinado celular se considera melhor do que a outra que não tem? Status. Né? Hoje a moda é você ter um celular, um tênis, sei lá, usar uma roupa de marca, algo assim. Na época era a mesma coisa. Eram os privilégios que essa nobreza tinha. O Luís XIV levou o limite do governo absolutista, realizando o que ele chamava de ofício de ser rei. Né? E aí ele concentra todas as mãos e diz que o Estado sou eu. Ele personifica o poder do Estado. O Estado passa a ser ele sozinho. Aqui a gente tem umas imagens que respondem a pergunta aqui, ó, tem uma perguntinha aqui que fala assim, ó, tende a relacionar a grandiosidade desse espaço com o conceito de absolutista. Então, que elementos da construção que pode ser ligado ao poder do rei? Primeiro, o tamanho desse palácio. O dourado, né, o uso do metal, vidro, janelas, espelhos. Essa sala dos espelhos é considerada a sala mais bonita do Palácio de Versalhes. Tá? E a gente percebe por quê. Ela é todinha ornamentada, o chão brilha, olha aqui dá para ver o chão brilhando, aqui é a entrada da capela, corredor para a capela, cheio de estátuas, dourado, castiçais, candelabros, tudo em cristal, tudo muito bonito, muito bonito. Aqui a gente tem o portão do palácio, aqui lembra que eu falei que a flor de lis eles colocam no portão? Aqui dá para ver a flor de lis no portão, né? Aqui é o portão da entrada da capela. Aqui é uma vista da época, um desenho da época, e aqui são os jardins no outono. E aí tem esse chafariz, ele fica jogando lá, assim. Aí eu tenho mais ou menos aqui umas contas para vocês. Esse palácio é considerado um dos maiores do mundo. Ele tem 2.153 janelas. Imagina limpar tudo isso de janela. 67 escadas, 352 chaminés, 700 quartos. É por isso que muita gente morava ali, gente. Tem 700 quartos no palácio. Então, dava para abrigar uma corte inteira, vários nobres, a família inteira, os filhos e tudo mais. 1.250 lareiras, 700 hectares de parque. Então, quando a gente olha para esse jardim aqui e a gente vê toda essa propriedade, tudo isso aqui é Versalhes. O rei nem precisava sair daqui, ele tinha tudo que ele precisava aqui. Tem um filme muito bom para vocês verem, não sei se é da idade de vocês, mas para o ano que vem é bom vocês lerem. Olha, ele recebe cerca de 8 milhões de turistas por ano. Muita gente precisa desse turista, porque provavelmente para entrar na propriedade tem que pagar. E é esse dinheiro que mantém isso, porque o governo sozinho não consegue manter toda essa estrutura funcionando e limpo e tudo arrumadinho, bonitinho, tá? Tem um filme chamado Maria Antonieta. Ela conta a história da rainha Maria Antonieta, que é esposa do neto do Luís XIV. Ela é esposa do Luís XVI,
que é o da Revolução Francesa, por isso que é a matéria do ano que vem, que eles vão ser presos e decapitados, enfim. É quando a França, o absolutismo da França cai e eles perdem poder. Esse filme é legal porque mostra todas essas regras. Ela é austríaca, né? Então ela sai da Áustria e quando ela chega na França, ela leva um choque de ver como que funciona toda essa estrutura de regras, de etiqueta, de coisa que pode, de coisa que não pode, do que se deve usar, o que não deve usar e tudo mais. E o lugar é tão grande que ela tinha um palácio só dela, era uma casa só dela, dentro de Versalhes mesmo, dentro da propriedade, onde ela fingia que era camponesa. Quando ela se cansava da vida na corte, ela tirava férias, ela ia para lá, e lá ela usava roupas comuns, porque eles usavam perucas, e as perucas eram muito pesadas. Quanto maior a peruca, mais cheia de detalhes, mais prestígio a pessoa tinha. Então, a da rainha sempre era muito grande, muito chique. Ela usava muitas joias, ela comprava muitos diamantes, ela era famosa por comprar muitos diamantes. Então, ela usava muito diamante, as roupas eram aquelas roupas muito elaboradas. Tem uns videozinhos no YouTube que mostra, se você procurar assim, como se vestia na Idade Média. Aí vai aparecer lá. Tem de vários séculos. Se vocês pesquisarem lá na corte francesa ou no século XVII, século XVIII, vocês vão ver como era difícil se vestir e quanto de roupa que eles usavam, assim, eram saias e saias e saias e roupa por cima de roupa e aquelas estruturas de madeira ou de ferro para a saia ficar bem grandona, meias e não tinha velcro, não tinha zíper, então era tudo com botõezinhos ou laços, né? Muito laço para prender tudo quanto era roupa. Então era muito pesado, era tudo muito carregado, né? Maquiagens, a gente viu que eles usavam essa maquiagem branca para ficar bem branco mesmo, bem carregado na maquiagem. Tudo isso era um aparato que eles usavam para se manter na corte. Era um estilo, era um status social que eles tinham, certo? Eu vou interromper o compartilhamento. Voltamos aqui. Eu tinha um monte de mão levantada, agora não estão mais levantadas. Ninguém tem dúvida? Luca? Oi, Pode Sandra. falar, Luca. Então, quando você tinha falado das cerimônias públicas, aconteciam, tipo assim, as regras que tinham eram muito rígidas, mas se a pessoa não aceitasse essa regra, o que acontecia? Ela era excluída socialmente, como hoje é. Por exemplo, todo mundo sabe regrinhas de comportamento hoje. A gente não usa muito porque a gente vive uma vida mais agitada, mais coloquial. Mas vamos supor, quantas vezes vocês não estavam lá jantando ou conversando na casa de alguém ou num restaurante e tudo mais, e de repente alguém comendo com a boca aberta. Parece um bode mascando chiclete, não é? Aí um olha para o outro e fala assim, nossa, olha que feio, olha a pessoa comendo, as farofas voando da boca, a pessoa falando com a boca cheia de comida. É feio, não é? É muito feio. E a pessoa, aí você fala assim, nossa, eu não vou chamar esse cara na minha festa de aniversário nunca mais, porque só deu vexame. É a mesma coisa da época. Se hoje a gente faz isso, imagina na época que era tudo muito rígido, muito requintado, né? As regras que a gente tem hoje deriva dessas regras que eles criaram, é que a gente tem uma vida mais assim. Mas se for uma pessoa mais rica, mais requintada, que vai em restaurantes muito chiques, tem que saber usar os garfos. Imagina, você chega lá, você vai ser convidada para um casamento, aí tem um jantar no casamento. A hora que você senta na mesa, tem aquele monte de garfo, faca, um monte de prato, um monte de copo. Você vai olhar, você vai falar, meu Deus, eu só vim aqui para comer coxinha, e tem um monte de coisa aqui, não é? O que eu faço com esse monte de garfo? O que eu faço com esse monte de... Pode pegar, será o frango com a mão? Não pode pegar com a mão? Na dúvida, eu nem vou pedir frango. Eu peço macarrão, que é mais fácil de comer. É a mesma coisa. Então, quem não se ajustasse no esquema deles, estava excluído. Não faz mais parte. Vai ser muito feio. Vai embora. Vai para outro lugar. Perde o prestígio, sim. Então, todo mundo tentava fazer com as regras direitinho. Certo? E também é aplicado no palácio, né?
Isso no palácio, em todos os palácios, porque o Versalhes é só o palácio do rei. Tinha vários outros palácios espalhados pela França, onde outros nobres moravam. Tá? Todo mundo, lógico, queria morar lá em Versalhes, porque o lugar é lindo, maravilhoso, e o rei pagava tudo. Mas tinha outros palácios, sim, em outros lugares, certo? E em outros países também. Tem vários, assim, se vocês pesquisarem, nossa senhora, o que mais tem na Europa. E aqui no Brasil a gente também tem vários palácios, tá, pessoal? No Rio de Janeiro, muitos, muitos, muitos. Não tão chiques, que também já é outra época, mas tem bastante. Léo, pode perguntar, Léo. Deixa eu ver se vai abrir. Cadê? O Léo caiu. Não, tá aí. Ué, eu abri pro Léo? Pronto, Léo. Você falou que no Palácio de Versalhes, o rei, assim, ele nem precisava sair de lá, porque ele tinha tudo. Isso. Então, ele não saía porque ele não queria ou porque ele não podia? Porque ele não queria e porque ele não precisava. Para que o rei ia sair de lá para ver pobre na rua, ver sujeira na rua? Nem precisava. Como ele tinha os funcionários que trabalhavam para ele, esses funcionários levavam as notícias, né? Um dos grandes problemas, por exemplo, que vocês vão estudar o ano que vem, na Revolução Francesa, é que o Luís XVI, ele nasceu no palácio e ele nunca saiu do palácio. Então, ele não tinha ideia de como era a França e dos problemas que a França tinha. Então, esse foi um dos maiores problemas. Porque ali, como eles tinham tudo e tinham muito conforto e tudo mais, realmente não tinha nem necessidade deles saírem, né? Mas não que ele não pudesse, ele podia sair sim. A hora que ele quisesse, ele podia sair. Ele era livre para fazer o que ele quisesse, ele é dono do país. Se ele quisesse visitar o país inteiro, ele poderia. Mas eles acabavam, como eles tinham uma vida boa, acabavam nem querendo, né? Por que o cara vai sair de lá? Né? A gente tem que pensar que eles estão no século XVII, século XVIII, que as ruas são sujas, tem muita pobreza, muito mendigo na rua, doenças. Então, o rei acabava nem querendo sair. Certo? Gi? Não abriu? Deixa eu abrir. Pronto, Gi, abri. Tá. Ô, Sora, então, o rei, como que ele se relacionava com cada um da sociedade francesa? Eu esqueci das perguntas, né? Calma aí, eu vou compartilhar de novo aqui. Tem as perguntas embaixo, esqueci de responder. Aqui, né? Como que ele relacionava com cada um dos estamentos da sociedade francesa. Então, vamos lá. Ele tentava equilibrar essas disputas de poder, mas eu vou mandar a correção para vocês, tá bom? O clero e a nobreza ficavam ali em torno do rei para manter os privilégios, e o rei cedia alguns espaços para a burguesia. Tá? Então, ele tentava equilibrar essas disputas, a nobreza e o clero ficavam ali para manter os privilégios, e o rei acabava dando algumas coisas para a burguesia. Ele agradava a burguesia, né? Sim, sim. O rei percebia que ele precisava da burguesia. Essa burguesia tinha que estar feliz, né, de alguma maneira. Quem era mais prejudicado sempre foi os camponeses, tá? Os camponeses, se a gente for pensar bem na história dos camponeses, eles só vão ter alguma ajuda mesmo no século XX, tá, pessoal? Porque nem lei trabalhista, essas coisas os camponeses tinham até pouco tempo atrás. E os pobres, os mais pobres mesmo. Então, assim, se a gente for pensar, esses reis eram bons, para o país ele foi bom. Esses reis transformaram esses países em grandes potências. Esse rei é o que vai fazer a colonização na América, parte dos Estados Unidos, no Canadá, nas ilhas do Caribe, a Guiana Francesa, que Portugal estava colonizando o Brasil, né, e transformou Portugal numa grande nação, a Espanha, Inglaterra, França, Holanda, todos esses países se tornaram grandes potências. Mas, na parte social, o povo sempre foi deixado de lado. Então, quem tinha dinheiro tinha privilégios, mesmo a burguesia. Mas o pobre mesmo, continuava sendo pobre, passando fome, e não tinha, assim, por exemplo, um Ministério da Educação, para fazer com que as pessoas estudassem para tentar uma melhor condição de vida. Não tinha essa preocupação.
Ministério da Saúde, para ajudar com doenças. Também não tinha nada assim. Então, ia muito da bondade do rei. Ah, os reis eram bonzinhos, eu vou dar uma ajuda, vou distribuir pão, vou cuidar de um orfanato, de um hospital, mas não era uma regra, como é hoje. Hoje não, hoje tem que ter financiamento para saúde, educação, segurança, que é a parte mais social, tá? Aqui fala por que era o Rei Sol, né? Porque ele centralizava toda a vida nele, a vida política, social nele, então todo mundo estava ali orbitando a sua volta. E a primeira questão fala por que ele é um rei absolutista, porque ele toma todas as decisões, ele administra o reino, cuida da parte burocrática, elabora leis, nomeia funcionários, aplica justiça, cobra impostos, então ele faz tudo bem? Mas eu vou mandar essa correção para vocês, fiquem tranquilos. Gi, mais alguma pergunta? Não. Obrigada. Não? Então, Júlia. Cadê a Júlia? Você não tem? Você levantou a mãozinha. Então, não tem. Mais alguma perguntinha, pessoal? Não? Não. Então, vamos lá. Vou abrir o microfone de todos. Todos estão com o microfone abertos. Vamos falar tchau, então. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem lá na Agenda Edu para Pro, tá? Fiquem de olho nas correções que a gente mandar para que vocês possam ver se tem algum errinho, alguma dúvida. Qualquer coisa, manda lá que a Pro responde. Tudo bem? Então, ó, beijos para vocês. Tchau, Sora. Até semana que vem. Qualquer dúvida, Agenda Edu. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Vamos almoçar todo mundo que a gente tá com fome. É, verdade.